O boato começou como um sussurro tímido no corredor da nossa fé tricolor, mas foi crescendo a cada refresh nas redes, a cada áudio de WhatsApp vazado no grupo da arquibancada virtual. Vegetino São Paulo, meu amigo, o centroavante argentino que vive de cheirar gol, de atacar a primeira trave como se a vida dependesse da bola, de disputar cada centímetro com a fome de quem entende que o Morumbi cobra caro de quem não se entrega. A cidade sentiu o rumor bater no peito como tamborim em véspera de clássico, e eu, como torcedor, já me peguei imaginando o gigante de número 9 saltando entre zagueiros e aparando cruzamentos com o rosto apontado para a lenda. Porque quando São Paulo veste a noite e acende as luzes, Artilheiro vira personagem de história que a gente conta para filho e neto. Dizem que Pedrinho, lá das bandas onde Vegetti deixou marcas recentes, teria desejado sorte ao matador, um gesto que no futebol pesa como bênção de bastidor, um aceno elegante de quem reconhece no outro um profissional que amplia horizontes, e, no fundo, uma senha silenciosa de que a estrada pode estar aberta para o caminho do Morumbi. Não é só sobre gols, é sobre o que os gols fazem com a alma de uma camisa pesada, o que significam para um elenco que tem em Crespo um técnico que entende de área, de tempo de bola, de diagonal curta, de centroavante que se mexe como faca na manteiga, abrindo espaço para o segundo atacante morder a sobra e transformar pressão em rede balançando. Vegetti, com seu faro de gol e uma leitura de jogo que parece relógio suíço dentro da pequena área, encaixa nesse São Paulo que o Crespo vem desenhando como quem compõe um tango de passos firmes. Laterais que sobem, meias que respiram um jogo por dentro, pontas que cortam para dentro e cruzam de rosca, tudo pedindo um finalizador que ataque a bola como se atacasse um sonho antigo. Eu fecho os olhos e escuto o Morumbi respirando, o coro que começa tímido e incha como maré, a onda que se levanta quando o 9 levanta o braço e pede a bola nas costas do zagueiro, aquele gesto mínimo que diz ao cruzador confia em mim, e de repente o gramado vira um tabuleiro inclinado, empurrando a bola para dentro de um destino tricolor. As conversas de bastidor falam de alinhamento de interesses, de gente que admira o estilo direto, franco e sem firula, um atacante que domina, protege, gira e define, esse verbo que a gente pede há tempos, o verbo definir, porque jogo grande se decide na zona onde o coração bate mais alto, e poucos batimentos são tão altos quanto os de uma finalização no Morumbi lotado. Há quem diga que o elenco sente falta de um norte magnético dentro da área, alguém que arraste marcador, que gere pânico em escanteio, que obrigue as defesas a marcarem por zona e homem ao mesmo tempo, esse caos organizado que abre corredor para volante infiltrar, para meia aparecer livre no rebote e para a arquibancada acreditar de novo no gol que amadurece e cai. Crespo, que já viveu o ofício de 9 com a poesia brutal dos que finalizam de primeira, certamente enxerga em Vegetti um operador de detalhes, um obsessivo por posicionamento, um cara que encosta no zagueiro, afasta meio passo e transforma meio metro em biografia, porque gol é isso, um grão de espaço transformado em parágrafo eterno. A chegada de um centroavante desse perfil mexe com o vestiário, com o modo de treinar, com a geometria das jogadas ensaiadas, porque quando o 9 é âncora, a equipe toda encontra um ponto de gravidade, e a bola, mesmo errada, encontra destino, e o cruzamento, mesmo curto, vira assistência, e o escanteio, mesmo torto, vira pretexto para explosão. Pedrinho desejando sorte, se de fato chegou esse aceno, soa como protocolo de cavaleiros em um mundo que nem sempre é gentil, e a gente agradece, porque o futebol precisa desse fio de respeito no meio do turbilhão, um reconhecimento de que às vezes o jogador precisa mudar de paisagem para multiplicar o próprio repertório. A torcida do São Paulo, que conhece como poucas a linguagem dos centroavantes que marcam uma era, já projeta tabelas imaginárias, cornês venenosos e diagonais curtas, porque o Crespo, com seu senso de ocupação diária e de ritmo de entrada, não vai desperdiçar a fome de um cara que não perde primeiro pau por nada nesse mundo. Imagina os treinos fechados no CT, as través cantando baixinho, a repetição quase monástica de movimentos até que o corpo saiba antes da cabeça, até que a jogada exista antes do passe, até que o gol seja apenas a consequência de uma coreografia que o time aprende como quem aprende a respirar. Vegetti traz também um recorte de personalidade que casa com o que esta camisa pede, alguém que não negocie dividida, que não economize suor, que comemore gol como quem comemora reencontro, braços abertos, cabeça erguida, olhar para a arquibancada, porque ali mora o combustível que assusta goleiro e dá coragem para arriscar a próxima. No rumor, a cidade vibra, o noticiário esquenta, os debates pegam fogo e a gente se pega reescrevendo escalações, o lápis riscando papel de pão como se fosse quadro tático, os nomes alinhados ao lado do 9, os coberturas de volante, as zonas de pressão, tudo girando em torno do homem que empurra a bola para dentro. Tem algo de místico na ideia de um 9 argentino sob comando de um técnico que entende esse dialeto, um tango em velocidade de contra-ataque, uma cadência que alterna pausa e estocada, um futebol que aceita o toque suave e celebra a batida seca, porque o Morumbi precisa desse contraste para respirar no ritmo da vitória. Se o rumor vingar, e que a nossa fé saiba lidar com o tempo das conversas,
Teremos também a pedagogia do vestiário, veteranos cedendo palavras, meninos ganhando espelho, a cultura do primeiro a chegar, último a sair costurando a semana, e cada treino virando promessa de um domingo que compensa a semana inteira. A bola aérea, que às vezes visita a pequena área e sai sem endereço, encontra no cabeceio de Vegetil uma tradução, porque há cabeceios que são chutes com a testa, há impulsos que suspendem o tempo, há movimentos que desabam zagueiros como dominós, e o goleiro, por um segundo, vira testemunha ocular de um poema breve. Nosso meio-campo, quando tiver a certeza de que a bola longa tem destino, vai se permitir variar, às vezes rifar para descansar, às vezes esticar para ferir, porque um 9 que ganha a primeira bola muda o clima emocional do jogo e ensina o adversário a respeitar o raio de ação que começa no meio-campo e termina dentro da rede. Crespo, ao desenhar o plano, vai pedir amplitude e pisada na área, vai exigir que os pontas não tenham medo de errar o cruzamento número 10 se o 11 entrar perfeito, porque o centroavante que vive de insistência alimenta a coragem do time e mata a ansiedade da arquibancada que tantas vezes deseja o passe a mais. Há também a dimensão simbólica. Depois de noites de aperto, o São Paulo merecia um gesto claro de que vai buscar jogo na área, de que vai encarar defensores como ferrolho a ser arrombado com repetição e força, e Vegetil parece feito desse aço temperado que não entorta no primeiro tranco. A gente aprende no Morumbi que certos jogadores nascem para certos estádios, que há gramados que conversam melhor com algumas chuteiras, e não consigo evitar a sensação de que esse casamento tático e estético tem cheiro de coisa boa, daquele cheiro de grama molhada que anuncia noite grande, luz fria e gol quente. O rumor acorda lembranças de outras eras, de outras referências, de outros noves que vieram para fazer história e deixaram retratos nos corredores, e o que se pede a Vegetil, se vier, é o simples extraordinário do centroavante: dominar, proteger, dividir, finalizar, repetir, repetir, repetir. Não me iludo com a romantização do futebol moderno. Sei que há números, planilhas, métricas de pressão, mapas de calor que contam histórias silenciosas e, nesse capítulo, os dados de Vegetil dialogam com a nossa carência, com a densidade que o Crespo busca no terço final e com a cultura de gol que precisamos ressuscitar. O time com 9 sanguíneo cresce em escanteios, ganha segunda bola na risca da área, obriga o adversário a recuar um lateral para dobrar a marcação, abre corredor para o meia pisar na marca do pênalti e chegar finalizando de frente, tudo aquilo que o torcedor sente sem precisar de desenho. Pedrinho desejando sorte é como o acender de uma vela no altar do futebol, um reconhecimento de que a profissão também se alimenta de caminhos novos, e a gente devolve o gesto com respeito, porque quem deseja sorte a um jogador que mira o Morumbi está, de alguma forma, saudando a grandeza dessa camisa. Sinto que as conversas já entraram naquela fase de medir palavras, de apertos de mão firmes e olhares que dizem estamos alinhados. E, como torcedor, me permito sonhar com o anúncio, com a foto segurando a camisa, com o primeiro treino, com o primeiro rachão, com o primeiro gol no coletivo arrancando aplauso de quem estava só passando. O São Paulo precisa de um centro de gravidade ofensivo, alguém que transforme cada ataque em tese de doutorado sobre presença de área, e Vegetil vem desse laboratório de centroavantes que tratam a pequena área como quintal de casa, conhecem os buracos, os atalhos, as sombras onde o zagueiro não olha. O Crespo saberá dosar o time para que o 9 não vire ilha, porque ilha não marca gol sozinha, e os laterais precisam cruzar com endereço, os meias precisam acertar a última bola com menos força e mais carinho, e os pontas precisam alternar fundo com diagonal para que a defesa não leia o livro antes de virar a página. O rumor já mexeu com a cidade, com as bancas de jornal digitais, com as mesas redondas que crescem nos espaços de comentários, e a verdade é que um grande clube também se alimenta de grandes conversas, de grandes expectativas, e é melhor quando a expectativa carrega fundamento tático e biografia goleadora. Vegetil não é promessa, é realidade, e realidade é o que se exige quando o objetivo é devolver ao Morumbi a rotina de noites de Libertadores na quarta-feira e sorriso de domingo à tarde, porque calendário feliz começa no treino de finalização e termina na foto do artilheiro em capa de jornal. Sei que haverá quem questione idade, velocidade, adaptação, sempre há, e tudo isso é saudável, mas o futebol ainda guarda espaço para a qualidade que não envelhece, para a leitura de jogo que não perde assento, para o cabeceio que não desaprende o caminho da rede, e é nesse campo que aposto minha esperança. Os mais românticos, e me incluo, já imaginam o primeiro clássico, a primeira disputa aérea vencida na marrã, o goleiro catando borboleta e a bola beijando a rede, aquela fração de segundo em que o estádio inteiro fica mudo antes da explosão, quando a certeza do gol atravessa a pele. Crespo deve estar pensando em como ensinou movimentos de área a tantos atacantes e em como poderá lapidar a conexão entre o 9 e o resto do time, porque não é só colocar o centroavante e esperar o milagre, é treinar a repetição que transforma detalhe em hábito e hábito em placar favorável. Os meninos de Cotia ganharão um espelho para aprender ofício de área, a usar o corpo, a proteger a bola, a esperar o contato, a girar no tempo, a finalizar sem bater na bola como se ela fosse inimiga, e essa escola invisível, que o torcedor não vê no dia a dia, rende frutos na temporada inteira.
Quando um clube fechado em si mesmo abre a porta para uma referência diária, ele também convida o acaso a sorrir, porque com 9 desses a bola desviada vira gol contra, o chute torto vira assistência acidental, o escanteio curto vira confusão, e a confusão, muitas vezes, vira resultado. A torcida do São Paulo tem inteligência emocional para entender que rumor é rumor, que caminho é sinuoso, que assinatura só vira realidade quando a caneta encontra o papel, mas também tem coração para empurrar esse movimento, para manifestar desejo, para soprar vento a favor de quem vê gol onde a maioria vê camisa. Se vier, Vegetin encontrará um vestiário com fome de marcar território, um clube que sabe o peso do próprio hino e um técnico que não confunde paciência com acomodação, porque Crespo cobra na medida, abraça e exige, entende que confiança e cobrança caminham de mãos dadas quando o assunto é rede. As primeiras semanas, em caso de chegada, serão de ajustes finos, de sentir o gramado, de dialogar com os meias, de calibrar o compasso dos cruzamentos, de harmonizar o ponto de ataque com a linha de chegada, e em pouco tempo, se o roteiro se cumprir, a gente vai reconhecer no olhar do 9 que a bola já fala a mesma língua. O rumor, por si, já prestou um serviço, devolveu assunto bom à mesa do almoço, recolocou o debate naquilo que realmente muda resultado, porque falar de centroavante é falar do cerne do futebol, do lugar onde a conversa termina e o placar escreve a última palavra. Pedrinho desejando sorte, repito, traz um aroma de cavalheirismo que anda raro, e em tempos de negociações duras, é quase um ritual de passagem, uma permissão simbólica para que um ciclo novo comece, uma pequena licença poética no meio do pragmatismo das janelas. A imprensa vai dissecar números, e é justo que faça, mas há uma métrica que só o estádio mede: a respiração coletiva antes do cruzamento, a inclinação do corpo do artilheiro na hora de cabecear, o silêncio do zagueiro que percebe que chegou um meio segundo atrasado, e o São Paulo deseja medir essa estatística com urgência. Não se trata de jogar toda a esperança no colo de um jogador, mas de reconhecer que o futebol às vezes precisa de um catalisador, de alguém que acenda o resto, de um farol que guia os barcos ansiosos por ancorar 3 pontos, e Vegetin, no papel e no instinto, carrega esse farolete aceso. Crespo, conhecedor de processos, vai proteger o novo 9 dos exageros, vai construir o time para que ele seja parte de um mecanismo e não um milagre ambulante, e eu confio nesse casamento de método e fome, porque o São Paulo, quando junta disciplina e coragem, vira um animal competitivo difícil de domar. A arquibancada já pratica o nome, alonga sílabas, testa cantos, porque o canto perfeito nasce da repetição e a repetição, quando encontra gol, vira tradição, e tradição é o que não falta a este clube que carrega estrelas no peito e histórias nos degraus. Os zagueiros adversários, ao verem o rumor ganhar corpo, já começam a estudar vídeos, a medir traços, a ensaiar reações, e isso por si só muda a preparação dos jogos, porque o respeito prévio abre lacunas que o 11 aproveita se tiver coragem para atacar. No vestiário, a figura do 9 também funciona como guarda-chuva emocional, aquele cara que chama a responsabilidade, que pede a bola quente, que assume a bronca quando a rede não mexe e que devolve o riso ao grupo quando ela balança, e o campeonato é longo demais para dispensar esse tipo de liderança. Se o caminho se confirmar, será também uma mensagem ao mercado de que o São Paulo está disposto a ir onde dói, a ajeitar a peça que faltava, a colocar na mesa uma ambição compatível com a própria grandeza, e ambição autorizada por método costuma dar fruto. O rumor trouxe de volta a imaginação das jogadas simples e eficientes: lateral por dentro, meio aberto, triangulação curta, cruzamento na medida, cabeceio mortal, gol com assinatura de manual, e não há nada mais lindo no futebol do que o simples bem feito repetido até virar inevitável. Vegetin, pelo que se comenta, é daqueles que não desiste de bola morta, e Morumbi ama quem briga por bola morta, porque a bola morta, quando ressuscita, costuma encontrar a rede com uma alegria que faz o estádio tremer de um jeito que derruba os medos. Crespo deve estar atiçando os treinos de cruzamento rasteiro atrás da zaga, aquela bola que zagueiro odeia e goleiro respeita, porque 9 que ataca o primeiro pau e corta nas costas do marcador transforma esse lance em sentença, e sentença favorável ganha campeonato. No ambiente, o rumor ajuda até os meninos a crescerem um palmo, porque treinar com referência diária é escola de malandragem boa, de tempo de bola, de leitura de segunda jogada, e o repertório do elenco se alarga em silêncio, no dia a dia, longe das câmeras. A cidade, que vive de futebol e conversa, incorporou o assunto aos ônibus, aos bares, aos corredores, e quando a cidade fala, o clube escuta, a direção percebe o pulso, e os de dentro sentem que há um desejo coletivo pavimentando o caminho. A crítica, sempre presente, buscará as sombras, os riscos, os poréns, e é bom que busque, porque isso nos ajuda a aterrissar, a lembrar que contratação é começo de conversa, e o fim da conversa é o gol marcado, o jogo controlado, a taça erguida sob chuva de papel. Se o anúncio vier, quero o Morumbi cheio para o primeiro toque na bola, mesmo que seja no rachão de apresentação, quero ver a batida seca que revela o tempero do 9, quero ouvir o som que a rede faz quando entende que encontrou um novo dono.
Vegeti, no nosso imaginário, já ganhou a moldura do que pode ser, e é bonito quando um rumor faz o clube se olhar no espelho e lembrar que sua identidade pede presença diária, pede um homem que viva entre as través e trate o gol como matéria-prima do cotidiano. Crespo, com sua elegância de prancheta e sua firmeza de quem foi artilheiro, tem as chaves de um manual que pede execução, e a execução, com uma peça central adequada, costuma trocar o talvez pelo sim e o sim pelo vamos. Pedrinho desejando sorte permanece como nota de rodapé cheia de classe nessa sinfonia em composição, e a gente guarda essa linha com carinho, porque respeito entre casas grandes eleva o jogo, e o futebol agradece quando as pontes não são queimadas. Imagina o primeiro jogo grande, o silêncio que antecede o escanteio, a corrida curta, o tronco inclinado no ângulo certo, a bola beijando a testa, o goleiro voando tarde, a rede esticando como vela em vento bom, e o Morumbi virando mar. No dia seguinte, a cidade acorda mais leve, as manchetes ganham cor, as crianças repetem o movimento no campinho e a semana muda de eixo, porque uma vitória com gol de centroavante muda até o trânsito, juro que muda, é ciência empírica do torcedor. Se o rumor não se confirmar, e a vida às vezes se autoriza a nos contrariar, ainda assim terá servido para lembrar o que precisamos, para apontar o GPS do elenco, para recolocar no centro do debate a necessidade da área bem ocupada e do gol tratado como rotina. Mas eu escolho a via da fé bem informada, aquela que não ignora contexto nem planilha, mas respeita o idioma do estádio, e o estádio, quando ouve o sobrenome do artilheiro dito com sotaque, fecha os olhos e enxerga gol, e gol é a verdade que a gente quer. Vegeti no São Paulo seria uma carta de intenções escrita em letra grande, visível da última fileira do anel superior, uma declaração de amor ao ofício de vencer, um compromisso com a simplicidade agressiva que sempre fez esse clube grande. Crespo, Pedrinho, os homens do futebol, os corredores, os advogados, toda essa maquinaria que move o jogo fora de campo, que encontrem os termos, que achem a palavra certa, que harmonizem calendário, que deixem a bola rolar para a rede cantar. No gramado, que é onde a vida acontece de verdade, o 9 terá a chance de transformar rumor em rotina, e rotina em memória, e memória em história, e história em estátua invisível, daquelas que moram no gesto de um menino que aprende a cabecear no campinho. A noite do Morumbi, se tudo der certo, vai ganhar um novo ritual, uma nova superstição, um novo canto, e é isso que o torcedor pede quando fecha o punho no bolso e sobe a rampa. Sentir que o seu clube entendeu onde doem as ausências e decidiu curá-las. E quando a bola partir daquele cruzamento venenoso, e o corpo do 9 fizer a curva perfeita no ar, e o estádio prender o ar por um segundo, e a rede, enfim, disser sim, a gente vai entender que todo rumor que respeita a lógica do campo merece virar realidade. No apito final, na volta olímpica imaginária que a gente sempre dá depois de 3 pontos suados, vamos lembrar do dia em que o rumor nasceu tímido e virou esperança robusta, e esperança robusta, no São Paulo, costuma vestir chuteira 9. Que venha o anúncio, que venham os treinos, que venha o primeiro gol, que venha a sequência, que venha a sintonia fina entre cruzador e finalizador, que venha a paz de um placar seguro, que venha a pressão alta aliviada por uma bola presa no peito do 9 que sabe proteger. E que, na biografia do nosso ano, o capítulo Vegeti seja escrito com tinta espessa, com letras que o tempo não apaga, sob a curadoria tática de Crespo e sob o aplauso de uma torcida que sabe reconhecer quando a área volta a ter dono. Porque o São Paulo, quando decide que a rede será visitada com frequência, conversa com sua própria história, abraça seus fantasmas, mata suas saudades e acende uma fogueira que aquece a cidade inteira, e é essa fogueira que eu quero ver queimando nas noites frias do Morumbi. E se ao final das contas alguém perguntar onde tudo começou, vou responder que começou num rumor bem plantado, numa bênção educada de quem desejou sorte pelo caminho, numa prancheta de técnico que fala a língua do gol, e no coração de um torcedor que nunca desaprendeu a acreditar.